Yausha, Yau, Yausha, Yau, Yausha, Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai, gratidão, papai. Gratidão. Gratidão pela vida do teu mensageiro e a sua família. Sim, papai, gratidão. Gratidão pela vida dos teus ministros enviados juntamente com os teus anjos. Gratidão, papai, porque nós sabemos que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo curto e nós precisamos ficar atentos. Revista-nos, ó Pai, com as tuas armaduras, para que possamos em todo tempo, papai, compreender tudo que está acontecendo ao nosso redor e assim poder também, Pai, não cair nas ciladas e armadilhas de Satanás. No nome de Yausha. Papai, abençoe as pedrinhas preciosas que estão chegando, vindo de longe, papai. Somos gratos porque mais uma pedrinha longe, papai, foi encontrada, mas não foi por nós, foi por ti. E somos gratos a isso porque nisto nós vemos que não temos que nos desesperar em querer buscar pessoas como se fosse o trabalho nosso, sendo que tu já escolheu. Tanto é que, conforme foi escrito ali para Daniel, que naquele tempo, que haveria um tempo de angústia, depois que se levantou Micael, e esse tempo de angústia, papai, o teu povo iria escapar dele. Mas isto é, a tua palavra disse, aqueles que estão inscritos, papai. Então nós sabemos que já está determinado. Eu só te peço, papai, que nos dê a forma certa de trabalho para trabalharmos, Pai, com mais eficácia. Ô, papai, como somos gratos a ti pela vida dos irmãos que estão se esforçando, se empenhando na tua obra. Gratidão por essa casa hoje ao qual nos reunimos. Abençoe os 4 cantos desse lote aqui, papai. Sim. O irmão Márcio está hospedado aqui. Logo, logo mais irmãos estarão aqui também com ele. Gratidão por essa casa espaçosa, papai. Um lugar espaçoso. Na representação do que seus filhos foram levados para um lugar espaçoso, papai. Oh, papai, nisto nós identificamos mais uma vez quem nós somos. Gratidão, papai, por todas as coisas que tu tem feito e ainda vai fazer. Sim, papai. Papai, essa reunião de hoje eu coloco na tua direção, que o teu servo seja, Pai, conduzido pela tua voz. Oh, Pai, que os teus filhos aqui hoje sejam conduzidos pela tua voz e que a tua palavra se revele e nos dê mais entendimento daquilo que o teu mensageiro tem trazido. Nos ajude nesse processo de entendimento, papai, para podermos crescer. Gratidão, papai, por tudo que tem feito. Sim. E assim seja feito a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feito a vontade do papai Yausha. Gratidão, papai. Aleluia. Adorado seja Yau. Amados irmãos, hoje, dia 20, né? Hoje, dia 20. Hoje, dia 20 de maio de 2022. E o papai tem nos trazido entendimentos maravilhosos, né? Quando a gente viu ali na quarta-feira, irmãos, o dedo de Yau. Meus irmãos, eu falo assim para vocês. Os sinais acompanham, né? O sol, a lua e as estrelas. No reino celestial, irmão Isalino,
Tem sol nas partes celestiais? Tem. Mas o sol está lá? Não. Por quê? Por que que o sol não está lá? Porque está na luz inacessível. Está na luz inacessível. Mas qual o sol que está na luz inacessível? É Yalcha? E ao filho. Ial, forte e valente. Beleza. Só que esse sol é aquele sol que ilumina o quê? Como 7 dias reunidos, conforme Isaías, que a gente viu aqui, capítulo 30, 26, não é isso? É isso, né? 30, 26? O sol com iluminando 7 vezes mais, como se fosse 7 dias reunidos num só. Este sol está na luz inacessível. Mas e o sol que foi colocado como sol que é a lua? Está onde? Na Terra. Mas ele está como lua. Por que como lua, irmão Lucas? Para iluminar a noite. Mas por que ele está como lua? E ainda está como Micael. Isso, exatamente. Porque ele veio como Micael, não veio como Yalcha, como sol. E esses são os sinais. Por quê? Quando a gente fala do dedo de Yal, né? Na reunião, o irmão Márcio, né, irmão Márcio? Chegou com o dedo, irmãos, irmãos do áudio aí. Chegou com o dedo machucado, né? Sangrando, e sangrou muito. Aí, eu falo para os irmãos, neste dia, na reunião, nós tivemos, o Pai nos trouxe o entendimento do dedo de Yal. Irmãos, coincidência? Não. Plano e propósito, né? O irmão Márcio foi ali um instrumento para mostrar um sinal. Tadinho. Né? A irmã Julie, usada para, né, acertar o dedinho do irmão. Mas tudo sem maldade, né, irmãos? Tudo sem maldade, óbvio. Mas tudo isso eu estou falando para os irmãos para a gente nos alegrar. Porque eu me alegrei demais quando, na hora, eu nem raciocinei. Né? E os irmãos me comentaram lá, não, irmão Márcio, o dedo sangrando. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós conhecemos, né? Gratidão. Eu só queria fazer esse comentário inicial. Estou feliz por ter feito parte. Você fez parte do propósito. Gratidão, papai. Irmãos, vamos abrir então lá em Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Página 1808. Hoje tá menos frio que esses dias, né? Sim. Mas ainda assim tá um friozinho, né? Para vocês que vieram de um lugar quente, né? Aí sente um pouquinho mais que nós aqui. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14. Uma Marinalva. Todos encontraram? Diz assim: ele quem? Não, Expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, concedeu-lhes, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra o quê? Acaba em ruína, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o quê? Seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por que expulso os vossos filhos? Assim eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Ial que eu expulso os demônios, então o reino de Ial já chegou a vós. Ok? Todos compreenderam essa passagem aqui? Sim. Será? Será que todos compreenderam essa passagem? É isso que nós vamos ver hoje.
Nós vamos ver se os irmãos compreenderam mesmo essa passagem. Né, irmão Rodrigo? Nós vamos perguntar ao irmão. Irmão Rodrigo, vou te perguntar aqui, fazer uma pergunta para o irmão. Aqui está dizendo assim, irmão. Contudo, se é pelo dedo de Al que eu expulso os demônios, então o reino já chegou até vós. O que significa isso que o papai Alcha falou? Todos falaram que entenderam. Pois é, os irmãos falaram que entenderam. Então quero saber se entendeu. Irmão Rodrigo, vamos ver se vai. O que significa isso? Vocês têm que falar o que vocês entenderam. E fala alto para sair no áudio, para todo mundo ficar esclarecido junto. Primeiro você tem que pensar, quem que é o dedo de Al? Que nós aprendemos. Quem que é, irmão? Ah, você está perguntando ou você está afirmando? Micael. Ótimo, beleza. Se ele é o dedo de Al e o papai afirma, o reino já chegou até vós, o que que ele está querendo dizer? Que naquele momento estava quem com ele? Micael. E o seu? Exército. Mas ele dá uma dica. Ele fala, se é pelo dedo de Al que expulsa os demônios, tá falando o quê? Pega eles e joga por terra. Ok? Uma profecia. O reino já chegou até vós. A gente lembra de quê? De que em Daniel 12:1 diz o quê? Levantar-se-á o dedo de Al. Levantar-se-á o dedo de Al, que se conserva no meio do seu povo. Ok? Que se conserva no meio do seu povo. E será um tempo de quê? De muita angústia, como nunca houve antes. Mas naquele tempo, o teu povo escapará. Isto é, o quê? Aquele estava escrito. Quando ele fala que aquele exército está ali, ele está falando daquele exército que viria. Aquele exército que estava com eles ali é aquele exército que viria. Só que aquele exército também seria desfalcado depois. Vocês estão entendendo? Micael é o reino de Al chegando nessa terra. Parabéns, irmã. Esse é o entendimento. Micael é o reino de Al que chegou nesta terra. Porque o papai Alcha fala, se é pelo dedo de Al que eu estou expulsando os demônios, então o reino já chegou até vós. E como em Daniel 12:1 fala que ele vai subir, Micael, e vai jogar por terra os demônios, ele já está na terra, então o reino está no meio de vós. Entenderam agora? Porque os irmãos precisam entender quando o irmão traz. Eu entendi. Hein, irmão? Entendi. Entendeu o quê? Tem que saber explicar, discernir, né? Né, irmã Jenny? É isso aí, tem que saber explicar e discernir. Gratidão, papai? Gratidão. Porque o reino, irmãos, o reino, quando fala o reino, fala o quê? A oração que ele ensina. Como é que ele diz na oração, irmãos? Como é que ele ensina os discípulos a orarem? No livro do Evangelho de Lucas. Santificado seja teu nome. Santificado seja o teu nome. Por que santificado? Irmão Vitor. Porque ele recebeu o novo nome de Alcho. Através desse nome ele é o santificador. Tanto o santificador como os santificados descendem de um só. Lembra disso? Sim. Então, Pai, santificado seja o teu nome. E aí? Venha o teu reino. Papai ensinou lá atrás a orar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Vamos abrir lá em Romanos. Muito bem. Muito bem. Romanos. Vamos em Romanos. Romanos, capítulo 8. Página 1978.
Ó. Romanos 8, a partir do versículo 14. Pra você ver, né? O teólogo, né? Colocou aqui, o escriba, colocou aqui, ó, no título, bem no capítulo 8. A vida do Espírito. Tá vendo? A vida do Espírito. É tremendo demais, né? E o subtítulo é também, Filhos de Ial, graças ao Espírito. Vamos pegar aqui, irmãos, 8:1, tá? Vamos pegar aqui 8:1. Vamos iniciar aqui. Todos encontraram? Diz assim, ó. Portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Yahshua Mashiach. Ó, já fazendo link com Daniel 12. Que no tempo de angústia não vai, eles vão escapar. Então, para esses não tem condenação. A lei do Espírito da vida, ó, a lei do Espírito da vida em Yahshua Mashiach te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, aí nós vamos pular o que está em travessão. Ial, enviando seu próprio filho em carne, semelhante à do pecado, ó, presta atenção. E em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Condenou o pecado na carne. Marca aí carne. Marca aí na sua Bíblia carne. Tudo está sendo conduzido por Ial, irmãos. Tudo. Marca aí carne, ok? A fim de que o quê? O preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só que letra minúscula agora. Com efeito, os que vivem segundo a carne desejam as coisas de quê? Os que vivem segundo o Espírito, as coisas que são do Espírito. De fato, o desejo da carne é morte, ao passo que o desejo do Espírito é vida. Fazendo o link com o quê? Com a árvore da vida e a árvore da morte. As duas árvores no jardim. E essa árvore da morte está aonde? Irmã Rejane? No meio do jardim. Por quê? Ela estava justamente no meio do jardim. Porque antes de tudo, quem era o trono de Papai Yahshua? Satanás. Hoje a gente entende isso com clareza. Hoje a gente entende isso com clareza. Continuando. Onde que eu parei? A vida e a paz. Isso, vamos pegar o 6 de novo. Então vamos, 6 de novo. De fato, o desejo da carne é a morte, ao passo que o desejo do Espírito é a vida e a paz. Uma vez que o desejo da carne é inimigo, agora grifa aí, inimigo, o desejo da carne é inimigo de Ial. O desejo da carne é? Inimigo de Ial. Não, desse jeito aí não tem nada que é inimigo. Fala direito. O desejo da carne é inimigo de Ial. Essa é a afirmação. O desejo da carne é inimigo. Não. O desejo da carne é inimigo de Ial. Nós temos que afirmar isso para o nosso corpo entender. Ok? Que é um corpo limitado. É um corpo limitado. Logo, a gente chega no denominador comum da mensagem, tá? Eu caminho e depois a gente chega no denominador comum. Os irmãos sabem como é que é. Pois ele não se submete à lei de Ial. Nem o quê? Pois os que são da carne não podem agradar a Ial. Vós não estáis na carne, mas no Espírito,
Se é verdade, ó, agora o Espírito já está com letra maiúscula. Se é verdade que o Espírito de Al habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Alcha, ó, presta atenção, a gente já falou várias vezes sobre isso. Quando ele fala, se é verdade que o Espírito de Al habita em vós, agora ele fala, pois quem não tem o Espírito de Alcha, não seria o Espírito de Al, não? Mas é porque ele está trazendo uma revelação tremenda. Presta atenção. Porque quando fala do Espírito de Alcha, está falando de quem, irmã Liriamar? Quem é esse? O Espírito de Ial. Quem é o Espírito de Ial no candelabro? No candelabro? Isso. No candelabro o Espírito de Ial é Micael. Não. É Yalcha Micael. Yalcha Micael, ok? Agora ele fala, no candelabro, a haste principal é o Espírito de Ial, Isaías 11:2, ok? Então, no início ele fala, vamos repetir. Ó, versículo 9. Vós não estás na carne, mas no Espírito. Se é verdade que o Espírito de Ial, Yalcha Micael, habita em vós, pois quem não tem o Espírito de Yalcha, ele está respondendo. Quem não tem o Espírito de Yalcha não pertence a ele. Não pertence a ele. Não saiu dele. Ou seja, os filhos da luz nasceram aonde? Lá em cima. Na luz. Aonde habitava o sol. E os filhos da luz andam com aquele que é luz. Aonde ele for. Aonde ele vai. Uma vez que ele é colocado em uma cavilha firme, Isaías 22, e cai com ele a sua prole e sua descendência, cai toda a sua família com ele na terra. Ok? Então, quando São Paulo está expressando isso, ele fala o espírito de Ial e o espírito de Yalcha. Porque ele está colocando dois pontos. Aquele que tem o espírito de Ial é Yalcha. Mas quando ele fala do espírito de Yalcha, é a pessoa de Micael que tem o espírito de Yalcha nele. Então precisa que Micael tenha o quê? A essência de Yalcha. Só que a única forma dele ter a essência de Yalcha é ele sendo quem? O sétimo. Ok? Ele sendo o sétimo, ele é Yalcha. Ele sendo o sexto, ele é Micael. Ele é o sexto e o sétimo. Então quando ele vai falar o espírito de Yalcha, ele está querendo dizer que é a pessoa de Micael que está transmitindo o espírito de Yalcha. Então vamos lá. É muito maravilhoso, irmãos. Porque nós estamos falando de alguém num corpo carnal e que tem condição de transmitir o espírito de Yalcha, estando no corpo de carne. Ok? É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Eu não. Eu mostro nada. Papai Ial que mostrou e me deu só o esclarecimento a mais da mensagem de que foi trazida. Eu não mostro nada. É assim que é tratado, né, irmão? Exato. Versículo 10. Sim. Se, porém, Yalcha está em vós, o corpo está morto. Vale de ossos secos. Lembra? Já morreu. Lembra? Já morreu. Vale de ossos secos. Pelo pecado, mas o espírito, em letra maiúscula, é vida pela justiça. Se o espírito daquele, ó, agora ele explica, se o espírito de Yalcha, daquele que é Micael, viram? Ressuscitou Yalcha dentre os mortos, se o espírito daquele que ressuscitou Yalcha dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yalcha dentre os mortos, o quê?
Dará vida também. Dará o quê? Dará vida também aos vossos corpos mortais. Aos vossos corpos mortais, mediante ao seu Espírito que habita em vós. Ou seja, ele está falando assim, olha, lembra de Eliseu? Morto. Eliseu morto, na cova, osso. Só osso. Alguém morreu, e eles precisavam sair rápido de como carregar o corpo, pega o corpo e taca na cova de Eliseu. O que aconteceu com aquele corpo, irmão Leandro? Reviveu. Reviveu. Aquele corpo reviveu. Significa que o espírito de Micael estava revivendo a representação de que os ossos, ao serem ajuntados, estão o quê? Revivendo. E nós não estamos falando de Yalcha na sétima pessoa. Nós estamos falando de Micael na condição do sexto. Porque é na condição do sexto que vai ter o julgamento das 12 tribos. É assustador isso? Logo vocês vão entender. Eu vou caminhar a passos lentos. Os irmãos vão entender conforme as ministrações vão vindo. Por quê? Porque a gente sabe que o Papai Yal está na luz inacessível. Ele não vai mais descer da luz inacessível. Lembra disso? Então, quem que está outorgando ao ancião de dias autoridade? O sétimo. Outorgando para o sexto. Na condição do sexto, ele está julgando. Por quê? É o ancião da igreja. Agora a mente nossa vai abrindo, vai esclarecendo. Mas não é difícil, irmãos? Pode falar, irmão. Poderíamos ler assim, então. E se o espírito de Micael, de Ial, que está em Micael, que ressuscitou Yalcha Machia dentre os mortos, habita em vós, aquele que ressuscitou Yalcha Micael dentre os... Não. Não, desculpa. Aquele que ressuscitou Yalcha. É porque eu tô sem óculos. É. Tá difícil eu ler, né? Aquele que ressuscitou Yalcha ressuscitará os vossos corpos mortais. Isso. Sim. Você pode ler novamente? Porque eu não consegui ler. Pode ler. Você pegou aqui o versículo 11. É o 11. E se o espírito daquele que ressuscitou, e se o espírito de Micael, de Yalcha, daquele que ressuscitou Yalcha dentre os mortos, habita em vós, por quê? O espírito de Yalcha é em Micael. Por quê, irmãos? Deixa eu explicar um negócio para os irmãos. Os irmãos às vezes têm dificuldade de entender o ponto seguinte. Quem foi sobreexaltado? É o nome ou é a pessoa? Quem acha que é a pessoa, levanta a mão. Deixa eu ver. Ó, os irmãos do áudio. Tem a faixa aqui de 20 irmãos. Uns 5 só levantou a mão que acha que é a pessoa. Quem acha que é o nome que é sobreexaltado? Levanta a mão. Só 2, o restante não acha nada. Eu acho que dois. Ué? Eu acho que o nome tem muito valor e a pessoa... Não. Então presta atenção. Presta atenção nesse detalhe. O nome é um. Ial é um. E não há outro além dele. Sim. Nós estamos falando do nome de Ial. Não tem outro nome. É o Deus. Quem é sobreexaltado? A pessoa. Ial sobressaltou, tem até um versículo. Exatamente. Filipenses 2:9. Ial Foi ali pelo E ele sofrimento. recebeu um nome, Recebeu um nome acima de todo nome. Qual nome? Ial. Ial. Ele recebeu o nome de Ial, fazendo link com que passagem, irmã Diene? Por que ele recebeu o nome de Ial? Foi profetizado. Em qual passagem? Isso, Isaías 9:5, exatamente. Isaías 9:5. Um menino nos nasceu e o filho nos foi dado. E o seu nome será. Não é seria, não é é. Não é seria e não é é.
está falando de passado e nem de presente. E o seu nome será o quê? Maravilhoso. Conselheiro. E ao Forte. pronto. Pai eterno, príncipe da paz. É o nome dele que seria E que é. e hoje é. Exatamente. E que hoje é. Só que ele recebeu o nome de Alforte. E o filho dele, Micael, é sobreexaltado e recebe o nome do seu pai, Ialcha. Agora, o espírito que está em Micael é o espírito de Micael. Só que, como ele foi o único dos filhos legítimos que foi elevado a uma posição acima dos irmãos, mesmo sendo ali o mais novo, ele recebe uma unção maior do que dos seus irmãos. Ok? Essa unção dá para ele autoridade, para ele agir como Micael, não como Ialcha. Como Ialcha, a história é outra. Por isso que ele vence o dragão como Micael. Ele não vence como Ialcha. Exato. Ele vence como Micael, para vocês entenderem quem de fato ele é. E essa autoridade que nós temos que entender para criar temor em nossos corações, antes de se levantar para falar qualquer coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Por quê? Quem sou eu, irmão, para falar está errado isto ou aquilo? Verdade. Quem sou eu para afirmar? Sabe por quê? Eu reconheço na hierarquia que dos 10 filhos, ele foi o único que andou com o papai, ficava calado, não aceitava conselhos vindo de outro a não ser do papai, e por conta disso, ele foi o quê? Ungido na frente dos seus irmãos. Sentou lá atrás. Enquanto o outro, Eliabe, entre aspas, sentado na frente. Ah, sou eu que vou receber a honra. Sabe qual que é essa representação? Deixa aqui marcado. E vamos lá em Esther. Esther, capítulo 6. 6. A página é 710. Antes de Jó. Deixa eu contar um pouquinho para os irmãos entenderem, para quem não conhece. Quem aqui conhece? Quem não conhece a história de Esther? Levanta a mão. Eu não vou falar essa história de Esther, não. Quem não conhece o relato de Mardoqueu com Esther, os primeiros passos, os primórdios. Não conhece? Tá, então vamos dar uma resumida aqui para os irmãos. Depois os irmãos vão pegar o capítulo 1 e vão ler Esther todinho, tá? Para os irmãos compreenderem o contexto dos dois. Quando inicia a história, o livro de Esther, a palavra mostra que Mardoqueu teve um sonho. Ele teve um sonho. E nesse sonho ali, foi revelado para ele que o rei Assuero seria atacado. Ok? Pelos seus próprios oficiais. Tá? Ele seria atacado, beleza. Só que Mardoqueu alertou quem? Esther. Alertou Esther, falando com ela. Você vai lá e vai falar com o rei que ele vai ser atacado. O rei, ouvindo tudo aquilo, recebeu o quê? A orientação e mandou prender aqueles dois. Só que, presta atenção, só que Mardoqueu não ficou sabendo, melhor dizendo, Assuero não ficou sabendo que era Mardoqueu que tinha anunciado o inimigo. E ele sobreexaltou, vou falar assim, né? Quem? Amã, né?
Então ele foi sobreexaltado, recebeu riqueza, recebeu honras, e Mardoqueu cuidou muito bem de Esté. Os irmãos não sabem, Esté era o quê? Era sobrinha? Prima. Prima. Esté era prima, ok? E ele cuidou dela como filha. E cuidou muito bem cuidado. E ela seguiu as orientações. Então, estou resumindo, tá? Estou resumindo. Se tiver alguma coisa errada aqui, os irmãos podem me corrigir, tá bom? Então, o que aconteceu? Estela foi colocada numa posição de honra ali, porque foi achada uma mulher, uma virgem, né? Digna, no lugar de Vaste, que era a esposa de Assuero, porque ele fez uma festa e a esposa dele também fez umas festas para as mulheres do harém. Ele fazendo festa, irmã Adriana, a esposa dele faz uma festa para as mulheres do harém também. E nisso ele já estava um pouco lá para cá, meio alegrinho, ele quis mostrar a sua esposa como diadema para aqueles que estavam ali na festa. Só que ela falou o quê? Não vou. Se recusou. Por conta disso, houve o conselho daqueles que estavam ali com o rei, e ele, depois da sua consciência normal, né, já tinha acabado o vinho, ele busca agora uma outra. Por quê? Porque se ele não fizesse algo para impor, mostrar autoridade, ia ficar como um boato ali na região que o quê? Que a mulher de Assuero não deu honra para o rei. E por conta disso, o marido das outras, a esposa dos outros maridos da região, também iria agir de forma parecida. Só um minutinho, irmão. Vou te dar a oportunidade. Então, significa que, nesse momento, a gente entende que Esther, ela entra, eu não vou entrar na história toda, Esther, ela entra sendo honrada de todas as virgens que foi escolhida, ela foi escolhida, tá ok? E ela faz um trabalho dentro, muito maravilhoso, dentro do palácio, mas o seu tio, desde sempre que educou ela sempre seguiu as orientações. A prima, sempre seguiu as orientações. Mas o detalhe é que, antes de eu entrar nesses detalhes, irmão, quer falar? É porque dois em um, você parece que o meu irmão fala de sonho. Foi o sonho. Aqui mostra aqui que dois eunucos estavam na porta conspirando, foi quando Mardoqueu ali ouvindo aquilo ali, para avisar. O sonho está no capítulo 1. No início. No início disso você vai ver que ele vai ter um sonho primeiro. E ela já tinha revelado para ele o sonho, que faz referência àquele tempo, mas também aos tempos futuros. Tá? Aí no capítulo 1 ele tem um sonho. Aí depois ele ouve a conversa dos dois eunucos na porta, querendo conspirar contra o rei. Tá bom? Entenderam? Só que, quando ele anunciou para Esther, que a Esther já estava no lugar de honra, a Esther foi lá avisar o rei honrou quem? Amã. E não ficou sabendo. As coisas continuaram. E acontecia que, todas as vezes que Amã passava, todos tinham que se prostrar. Toda vez que Amã passava, todos tinham que se prostrar. É isso que aconteceu. Só que Mardoqueu, quando ele passava perto de Mardoqueu, ali na porta, ali, que ele também era um auxiliar ali, ele se prostrava? Não. E isso foi a revolta de Amã. A representação lá em cima daquele único que não aceitou se prostrar à condição de Lúcifer. Porque eu fui colocado primeiro dentro do palácio. Já que eu fui colocado primeiro dentro do palácio, a honra ali vai ser minha. Isso aqui tudo vai ser meu. Ele ainda tenta com o Yasha também, se prostrar. E ele faz isso com Yasha por causa da condição de carne. E ele quer adoração porque ele quer montar nos filhos de Adão. A representação do centro espírita, e como a gente já sabe muito bem como é que funciona, né? Então vamos lá em capítulo 6. Presta atenção, irmãos. Capítulo 6, vamos ler só um pedacinho aqui. Eu só estou entrando aqui, irmãos, por causa do contexto que a gente entrou, tá? Vamos lá.
Versículo 1. Ora, naquela noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro das memórias ou crônicas para ser lido diante dele. Ali contava que Mardoqueu havia denunciado Bagatã e Tares, os dois eunucos guardas da porta, culpados de terem o quê? Projetado atentar contra a vida de Assuero. E que distinção, que dignidade, disse o rei, foram por isso conferidas. Peraí, perdi todo aqui na leitura. Vamos lá. Versículo 2. Ali se contava como Mardoqueu havia denunciado os dois eunucos da porta, culpados de terem projetado atentado contra a vida de Assuero. E que distinção, que dignidade, disse o rei, foram por isso conferidas a esse Mardoqueu? Aí eles falaram, nada foi feito por ele, responderam os cortesãos do serviço. Então o rei perguntou, quem está no vestíbulo? Era exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo exterior do palácio real, para pedir ao rei que mandasse enforcar quem? Mardoqueu. Porque ele queria enforcar Mardoqueu, porque Mardoqueu não estava se prostrando perante ele. A intenção de Satanás em Isaías 14:14. Subirei até a mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. Aqui a intenção dele era enforcar Mardoqueu. Ok? A gente lembra do Salmos 18. Sim, eu lembrei agora. Ele lembra do Salmos 18, tá bom? Então tá. Aí fala assim, ó. Amã chegava ao vestíbulo exterior do palácio real para pedir ao rei que mandasse enforcar Mardoqueu na forca para ele preparada. E foi preparada na casa de Amã, tá? Fazendo link com Zacarias, capítulo 13. Que são essas feridas no seu peito? São as que eu adquiri na casa dos meus amigos. Ou seja, a traição. Ok? Tá bom, irmãos? Aqueles filhos são retirados do peito. Tá vendo a escritura toda conversando? Toda conversando. Aí diz assim, ó, versículo 5. Os servos responderam, é Amã que está no vestíbulo. Que entre, ordenou o rei. Logo que entrou, disse-lhe o rei, como se deve tratar um homem? Amã, antes dele falar sobre querer enforcar Mardoqueu, o rei pergunta para ele, como que devo tratar um homem a quem o rei quer honrar? E a quem deseja o rei honrar, senão a mim? Olha só a petulância dele. Como é quem que o rei quer exaltar, senão a mim? Típico de Satanás, né? Típico. Ele pensou no seu coração. Ele pensou no seu coração, exatamente. Ele pensou, até no dia que foi achado maldade no seu coração. Entendeu? Exatamente, Murilo, exatamente. Aí diz assim, Ezequiel 28, e diz assim, pensou Amã, né? Respondeu ele, se o rei quer honrar alguém, que tome vestes principescas, dessas que usa o rei, ó, que se traga um cavalo desses que o rei monta, e sobre sua cabeça se põe um diadema real. Em seguida, vestes e cavalos serão confiados a quê? A um dos mais nobres dos altos oficiais reais. Estes, então, revestirá com essa roupa o homem a quem o rei quer honrar, e os conduzirá a cavalo pela praça da cidade, gritando diante dele, assim faz ao homem a quem o rei quer honrar. Isso foi o desejo de Amã. Ah, rei, você vai fazer assim. É assim que você vai honrar aqueles que você quer honrar. E quem o rei quer honrar senão a mim? Né? E isso aqui, na presença dos irmãos, ele chama quem? Micael. Sentado lá atrás. Senta aqui e na frente de todos. Ah, é assim que é ungido um rei? Então unge na frente de todos. E Amã teve que sair com esse, vestir ele
Saí com ele na praça, gritando, falando, é assim que deve fazer quem o rei quer honrar. O próprio Satanás teve que sair com Micael na frente de todo mundo. Então pode mais, irmãos. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Eu falei Satanás, eu falei errado. Falei os irmãos, né? O irmão. O irmão queria ali, né? Entrar na frente, querendo ser honrado. Não. Aí, o que? Ele coloca para ele montar em cima o cavalo. Aí entra Satanás. Ele quis ser montado? Não, ele não quis ser montado. Tá vendo que a história toda ela trata uma conversa? Fala, irmã Débora. Hã? Ah, para mim você tinha que levantar a cabeça para falar. Entendeu, irmãos? É tremendo? Então, aqui a gente viu, depois os irmãos podem continuar lendo, aqui os irmãos vão ver que ele é enforcado na sua própria forca. Da casa dele. Naquilo que ele preparou. Tá? Gratidão, né? Por isso que fala assim, ó, eu farei você rolar como uma bola em terreno espaçoso. Posso falar, irmã? A força dele mesmo que preparou, né? Lembra a passagem que aquilo que ele semear, ele colherá. Exatamente. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. De algo não se zomba, né? De algo não se zomba. Vamos voltar lá em Lucas agora. Ó, Lucas não, né? Romanos. Romanos. Vamos lá em Romanos. Agora os irmãos estão entendendo que a honra que Micael recebeu é uma honra que seria entregue, né, para o primogênito. Mas ele achou assim, quem que o rei vai honrar senão a mim? Eu sou o primogênito. Eu sirvo no seu palácio. Eu sou antes de todos. Os outros 5 já caiu. Não, sou eu. Não. Muito pelo contrário, é o mais humildezinho. Representação de quando Samuel vai ungir Eliabe, ó, alto, aparente, forte, bonito, né? Ah, esse aí é Ial. Ial, Samuel, não é esse aí não. Eu olho o quê? O coração. Por que que ele olha o coração e mandiene? Por que que ao olho o coração? Coração bombeia? Bombeia? Sangue no corpo. A representação de bombear? O espírito. Se bombeou o espírito, ali ele olha o coração. Ele está olhando aquele que tem o espírito. Ele está olhando quem tem o espírito. Entendeu, irmãzinha? Irmão falando aqui sobre os 2 eunucos, apresentação, irmão, mesmo dos 2 querubins, trazendo a discórdia. É isso mesmo, entendeu, irmãos? Os 2 eunucos, os 2 querubins, e era guarda da porta. Guarda da porta. Era guarda da porta. Guarda da porta, querendo trazer discórdia. Discórdia, que é a 7ª. Exatamente, exatamente. Porque de 6 coisas Ial detesta, a 7ª ele abomina. O quê? Discórdia entre irmãos. Tem aquela que se não guardar a porta, né? Provérbios 8, né? 8, 30. Não. Tá. Eu fui lá em Provérbios que ele fala assim: meus filhos, guardai os meus portais, os meus batentes da minha porta, né? Entendeu, irmãos? É muito forte, né? Muito maravilhoso. Isso tudo é o dedo de Ial. Isso é o dedo de Ial. O dedo de Ial foi estabelecido no momento que é criado os 10 filhos. Só que tem vários dedos, né? Tem quantos dedos?
É? Falado só de uma mão. Corpo tem quantos dedos? É falado só de uma mão. 10 dedos. São a representação de 10 filhos. 10 filhos. Os 5 primeiros caem. Aí fala assim: tudo isso foi feito por. Fala da criação. Tudo isso não foi minha mão que fez? Onde está isso? Não. Onde está isso, Mandiene? Você que me perguntou. Foi tudo isso que minha mão fez? É. Ou seja, a mão fiel agindo na criação. A mão fiel agindo na criação. Os dedos fiéis, vou melhorar a palavra. Os dedos fiéis agindo na criação. Ok, irmãos? Tá. Por isso que o templo não será construído por mãos Humanas. humanas. Muito bom, irmão. Viu, irmãos? Por isso que o templo não vai ser feito por mãos humanas. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. É exatamente isso mesmo. É muito tremendo. Ó, vamos lá. Romanos 8. E não tem mão sem dedo, né? Não tem mão sem dedo. Não tem jeito. Só que agora os filhos restituídos, né? Gratidão, papai. Romanos. Hã? Isaías 41:20 fala. 41:20? Fala o quê? Diz aí. Para que todos vejam e saibam que e considerem, juntamente entendam que a mão de Al fez tudo isso. Que a mão de Al fez tudo isso. Exatamente. A mão de Al. Mão, o quê? Fiel. Dos dedos, fiel. Qual que é a passagem, irmão? Isaías 41:20. Isaías 41:20. Atos 7? O que está escrito aí? Pode ler. Ah, você fechou? Lê alto aí. Atos 7, 45 a 49. O que diz? A partir do 48. Lê. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o mestre? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? É isso aí. Fazendo link com a passagem de Isaías. Eles repetem, né, o que os profetas falam. Não foi minha mão que fez tudo isso? Ou seja, é o que? Os filhos fiéis, agindo na criação, ok? Agindo na criação. E deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se é essa passagem aqui. O irmão me mostrou isso. Só um minutinho, irmãos. Salmos, abre aí, Salmos, capítulo 8. Salmos, capítulo 8. A partir do versículo 4. Aí, irmã Jenny, a sua pergunta sendo sanada. 870. Página seguinte. Diz assim, Salmos 8:4. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos,
A lua e as estrelas, a lua e as estrelas, que fixastes. Tá vendo? Que fixastes. Que é o homem para dele te lembrares, e um filho de Adão para vires visitá-lo? Viu? Olha só para vocês verem. Quando vejo o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste. Isso aqui é um baque também, sabe para quem? Para aqueles que falam de terra plana, aqueles que consideram terra plana. Muito tempo atrás, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu concordei com terra plana. Lá atrás. E o que acontece é o seguinte, eu não falava terra plana, eu entendi de uma forma como um globo mesmo, mas o incito do plano, enfim. Mas presta bastante atenção. Quando a gente pega o fato de falar assim, o sol, a lua, as estrelas, que ele fixou, tá parado. Então o que tem que girar? A terra. Entendeu? Quem que gira? É o sol ou é a terra? É o planeta que gira em volta do sol ou é o sol que gira em volta da terra? A terra gira, o sol está aqui, a lua, as estrelas, a terra vai girando em torno do sol, girando, né? No raio de circunferência, girando no seu próprio eixo e também em um círculo. Ok, irmãos? Em torno de si próprio e ao redor do sol. Quando fala também que ela enrolar como uma bola, Exatamente. terra, quer dizer que ela rola. Exatamente. Isso tudo porque obra dos dedos de Ial. Obra dos dedos de Ial. Viu, irmã Jenny? Obras dos dedos de Ial. Gratidão, papai. Gratidão. Aleluia. Merece até. Gratidão, papai. Aleluia. Adorado seja Ial. Vamos lá onde nós estávamos? Romanos? Vamos voltar lá em Romanos. Isso é para nós entendermos que o reino já está no nosso meio. Já está nessa terra. O reino já está nessa terra. Vamos pegar aqui Romanos 8, a partir do versículo 10, tá? De novo. Vamos dar uma continuidade aqui. Várias vezes nas ministrações a gente entra nessa passagem, a gente tem um entendimento melhor, né? Eu li essa passagem uma vez, aí o pai ampliou o entendimento, falou assim, agora entendi esse detalhe, aí vem outro detalhe, sempre aumenta, irmãos. Salmo 8, Romanos 8. Salmos 8, Romanos 8. Vamos lá. Versículo 10, diz assim, se porém o Machia, Yahshua, está em vós, o corpo está morto pelo pecado, mas o espírito é vida pela justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Yahshua, Machia, dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua, Machia, dentre os mortos dará também o quê? Vida aos vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós. É necessário, então, que para reviver, é necessário que ele esteja o espírito do filho. Por que é o espírito do filho, irmã Julie? Por que eles têm que ter o espírito do filho neles? Por que eles têm que ter o espírito do filho neles? Irmão Euder. Tô vendo aí não, mas ele tá ali. Tá escondidinho, né? Por que eles têm que ter o espírito do filho? Hã? Porque quem é a haste principal? Yahshua é a haste principal.
a haste principal, sai o restante do espírito. Então, todos o restante tem que ter o espírito do filho, que sai da haste principal. Ok? Saiu da haste principal para eles. Então, para que, Shaul Paulo falando, para que eles sejam tirados, né, vamos falar assim, daquela condição de mortos, tanto aqueles que morreram lá em cima e estão no vale de ossos secos, como aqueles que morreram aqui embaixo, que também estão literalmente em ossos secos dessa terra, é necessário que eles tenham o espírito do filho neles. Isso é o que? O selo. Isso é o selo. Por quê? A gente lembra do sangue. Levantarei o cálice da nossa salvação, não é? Mas o cálice tem dentro dele o quê? O sangue que dá a vida. Então o cálice é um, o sangue é outro. Essa composição num corpo natural, falo físico, tem neles o espírito. Então dá para eles a condição: se está morto nessa terra, ressuscita. E se morreu lá em cima, vai subir em vida, porque bebe do vinho, do sangue, da vida. Ok? Tá entendido, irmãos? Tá tendo dúvida aqui? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo, irmã Nasci? Então tá bom. Vamos pegar aqui, ó, versículo 12. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito viverdes, se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, então o que? Vivereis. Aí vou pegar aqui, ó, versículo 14. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Al, tá vendo? São filhos de Al. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Al são filhos de Al. Com efeito, não recebeste o espírito de escravos para recair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos pelo qual clamamos Abba Pai. Aqui nós falamos de quem? Da era de Esmirna, que recebeu o quê? Um espírito do filho que clama Abba Pai e se tornam assim o quê? Adotivos. Aí a gente lembra que Shaul Paulo disse em Romanos 11 o quê? 11:19. Ele foi o quê? Enxertado. Ó, em 2 pontos ele é enxertado. No céu, ele é enxertado no lugar daqueles infiéis. Ok? E é acrescido ali aquele filho de Adão como o espírito de Al que se tornou perfeito. Ok? Mas qual foi o momento na terra que ele foi enxertado? Ele foi enxertado 2 vezes. Eu vou falar 2 vezes. Falar em 2 pontos de entendimento. O primeiro ponto a gente já entendeu. Os filhos lá em cima, ele se torna perfeito. Mas era necessário ele ser enxertado aqui embaixo também. É simples, irmão. Como profeta. Não. Quando ele vai... Quando Yahshua veio e chamou ele no lugar de Judas. Isso. Exatamente. Quando ele chamou ele e para colocar ele no lugar de Judas. Ok? Porque ele entra no lugar de um dos 12. Né? Porque eles colocaram um de sorte, né? Eles sortearam um. Mas quando eles sortearam, o Espírito já tinha descido na igreja? Hã? Irmã Rejane. Em Atos. Quando ele sorteou para vir Matias, o Espírito já tinha descido sobre a igreja? Papai Alcho disse assim, ó, ficai aqui, permaneceis aqui, não sai daqui não, até que desceis sobre vós o Espírito. Mas eles sortearam. Quando eles sortearam, o Espírito já tinha descido na igreja? Não. Então eles fizeram sorte.
Quando eles lançaram sorte, sortearam Matias, que hoje a gente entendeu. Mateus. Entendeu? Mateus. Hã? Mateus não é nome corrompido, né? Levi, o nome corrompido? Ah, tá. Tá, mas eu falo assim, né? Pra gente entender o que foi colocado como sorte. Ah, tá. Entendeu? Foi colocado como sorte. A igreja que pegou, representa o livro de Mateus, a igreja pegou por sorte, colocou um que é o quê? Um que não foi escolhido por Yahshua. Por isso o livro, o Evangelho Anátema de Mateus, ele fala de Yahshua. Não, ele fala de Jesus Emanuel. Claro, irmãos? Isso é muito claro para nós hoje. Né? Muito claro. Então vamos continuar aqui. Versículo 14. Todos que são conduzidos pelo Espírito de Yahweh são filhos de Yahweh. Com efeito, não recebeste o espírito de escravo para recair no temor, mas recebeste o espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba Pai. Ó, o próprio Espírito se une ao nosso espírito. Tá vendo, irmãos? O próprio Espírito se une ao nosso espírito. Falando espírito de Yahshua, do Filho de Yahweh, para testemunhar que somos filhos de Yahweh. Como que o espírito de Yahshua, se une ao espírito do homem, irmã Liriamar? Como que o espírito de Yahweh se une ao espírito do Sim, homem? como que isso acontece? Através do selo? Isso, mas é o quê? O selo é o espírito, mas como que ele se une? O que é necessário ser feito para entrar nessa condição do espírito de Yahshua, que é o filho, que se une ao espírito do homem, porque é da terra. Nós estamos falando de filhos de Adão. Como que acontece para o espírito de Yahshua se unir ao espírito do filho de Adão, homem comum? Ah, de Adão? É, porque os seres celestiais desceram com o espírito. Sim, aqui. já tem. Já tem. Eles despertam, né? Igual Micael. O que acontece? Eles têm que ser enxertados. É. Não é ser enxertado é o ponto. É claro, porque Eles têm que andar um grupo lá em cima perderam. Mas precisam andar, cessar de vestes. mas vamos falar assim, como é que Sardes Vestes Limpas, ele consegue entrar na posição de ter o espírito de Yahshua neles? Como? Através do Conhecimento. Tem Não. que crer e ser fiel. Não. Através da imersão. Não. Aceitar os ensinamentos. Através do partir do pão e o cálice, irmãos. E o cálice, o sangue é o espírito. Os irmãos não podem esquecer jamais que o sangue é a representação do espírito. O sangue é a representação do espírito. O sangue é a representação do espírito. Irmã Iraci, o sangue é a representação de quem? Do espírito. Por quê? Agora explica. Tá. Por que o sangue é a representação do espírito, irmão Alberto? Sangue é representação É. do espírito, É. representação de alma. O sangue é vida. E aonde que está a vida da carne? No sangue. Irmãos, tem que ruminar os estudos, irmãos. Vocês têm que ruminar os estudos. É muito importante. Esse estudo foi maravilhoso. Aonde que está a vida da carne? No sangue. Eu falei para os irmãos frisar o quê? Carne. Marca aí carne, carne, carne. Eu faço essas coisas para os irmãos trazer na memória as coisas que nós já estudamos. Aonde que está a vida da carne? Está no sangue. Por isso que fala na lei, não pode comer o quê? O sangue. Porque o sangue é vida. Você acabou de comentar com a irmã que o sangue é a vida, né? Você falou de tudo aqui para ela, ela acabei esquecendo e deu um branco. Ah.
você também leu essa passagem que você leu aí, fala que não recebeste o espírito de escravos para recair de temor. Aham, Aí você lembra de renegar. aham, Então nós temos tem os que recaíram e renegaram. aham. Nós Não entra, a caímos gente no não temor. entra nesse, não é esse ponto exatamente, amado irmão. Por quê? Porque o renegar entra na base, a base principal. Porque não renegastes o meu nome, Sim. o nome, entendeu? Mas todos que professam o nome têm o espírito de alma. Mas eles não renegam o nome, eles mantêm o nome, tá vendo? Igualzinho os falsos Yaldins, eles falam Yal e Yalcha, mas eles negam o nome, renegam o nome? Não, eles aceitam e defendem. Você vê, e os Yaldins defendem muito o nome. Tudo deles é sobre o nome, 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 nome. E uma outra parte, Manuel, 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 né? É só isso. Mas o que? Eles defendem o nome, né? Agora, a gente viu que para eles poderem testemunhar sobre Alcha, para eles serem testemunha, eles vão ter que se alimentar do alimento de Filadélfia. Vão ter que partir o pão, vão ter que se reunir em casas, vão ter que fazer o que Filadélfia está fazendo no período da grande tribulação. Aí eles não estão observando, mas a gente viu que eles vão observar. Por quê? O dragão começou a perseguir os descendentes da mulher, que observavam o quê? Observava o quê? O testemunho de Yahshua Mashiach. Observavam os mandamentos e o testemunho de Yahshua Mashiach. Ok? Por que a gente fala isso? É no ponto de que nós, nesta terra, estamos na condição limitada. Corpo humano, terreno, muito limitado. Mas a vida na nossa carne é o espírito que já está em nós. Mas ele também sai. Ele também sai. O espírito sai. Por quê? Estamos sendo provados todo o tempo. Então, é aquela condição de falar assim, é uma luta da carne contra o espírito. Quem vai prevalecer? A carne ou o espírito? O espírito. Igual, quem é a carne? Irmão Elbert. Em você, quem é a carne? Não, em você, quem é a carne? Quero ver se o irmão vai raciocinar. É uma pergunta meio delicada e chata. Chata não, perdão. É uma pergunta meio delicada e complexa. Quem é a carne? Olhando para você. Quem é a carne? Olhando para você. Quem é a carne? Olhando para você. Você. Quem é a carne? Olhando para você. Você. E quem é o espírito? Aquele que vem lá de cima. Por quê? O corpo celestial que desceu na terra não é um corpo que nós estamos hoje, ou é? Não. Por isso que existem corpos celestiais e corpos terrenos. O corpo terreno é a carne que nós estamos aqui hoje para estar vivendo nesse mundo. Para estar vivendo nesse mundo, não é um espírito andando, não é um ser celestial andando, não, é uma carne. Só que essa carne, ela veio com o espírito, igualzinho de falar assim. O mensageiro, vou falar, o antimachia, ele tem um espírito. De quem? Do antimachia, que é um querubim. É um querubim que está ali na França? Não. É o quê? Um homem, presidente Emmanuel. O anjo da vida está aqui em carne. Entendeu? Ele está com o nome Micael, porque Micael é o arcanjo. Ele está como Micael, ele está no nome Micael na terra? Não. Entendeu? Ele está com o nome dele da carne. Eu quero que os irmãos entendam por quê. Porque o militar, que a gente entendeu que Micael é o espírito, que o militar
antes disso. Por que Micael é o espírito, irmão Vitor? Deu branco. Lembra da árvore e do fruto. O fruto da árvore da vida. Ele é o fruto da árvore da vida, ok? Ele carrega o sangue. Ele é o cálice com sangue dentro. Levantou. Sangue, ok? Espírito. Então, ou seja, a carne militando contra o espírito. Dois corpos. O corpo que é celestial veio para a terra, mas está no corpo de carne. O corpo de carne não quer deixar o corpo do espírito prevalecer. Por quê? É limitado. Tropeça, fala às vezes, esquece as palavras. Entendeu? Outros erra. Eu estou falando no geral. É um limite. Mas quando a gente fala assim, parece que a gente está falando algo comum, né? Uma luta da carne, porque minha carne, eu tenho que alimentar mais do espírito, né? Ensinamento das denominações falava. Eu tenho que me alimentar mais do espírito. Mas como é que se alimenta do espírito, irmão? Assistindo as pregações, ouvindo os louvor. Não tem nada disso. Nós estamos falando de coisas celestiais. Estou falando assim, alimentar do espírito é me alimentar de alimento espiritual. Alimentar da carne é me alimentar de coisas carnais. Quem eu estou mais alimentando? A carne Beethoven ou o espírito celestial que veio na carne Beethoven? São dois. O homem celestial Beethoven ou o homem carnal Beethoven. Isso. Mais alimentado, mais te dá. Exatamente. mais forte, né? Por quê? Nós temos que entender pessoas. Porque quando eu entendo pessoas, eu crio temor. Se eu olhar para o mensageiro hoje e falar assim, é homem, é limitado como eu. É limitado como eu. Uma carne comum como eu. Você, nós. A diferença é que nós entendemos quem é. O homem celestial que ele é. Que ele é. Nós entendemos o homem celestial que ele é. E por conta disso... É Micael que tá falando. Exatamente. E por conta disso, eu falo o quê? Eu me calo. Eu reverencio. E é o próprio Ial, que ele é trombeta de Ial. Por que ele é o próprio? Por que ele fala por Ial? Porque o espírito do filho está totalmente nele. Ele é o sétimo e também o sexto. O espírito está nele. Por que está nele? Porque nós não estamos falando do nome, estamos falando da pessoa que foi sobreexaltada por pouco tempo. Isaías 63, 18. É uma conversa muito difícil, irmãos. Não é qualquer um que vai entender isso. É somente os filhos de Alcha. Por pouco tempo, teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Esse por pouco tempo, Micael estava na condição de Alcha. Ele estava fazendo o exercício ali dentro do templo. Ele palácio de marfim. Como Yalcha. Mas quando ele vem para a terra, é ele, Yalcha, que é ele, enviando o seu filho, que é ele mesmo. Que coisa louca. Que é ele mesmo. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Vocês estão com as caras viajando, irmãos? Nós estamos prestando atenção. Cada viajando. Estão viajando lá para a região celestial. Eu preciso, irmãos, compreenda. Por quê, irmãos? Porque um homem comum que olha para nós fala que então quer dizer que só vocês são os salvos. Só vocês que são os corretos. Então quer dizer que vocês são 144 mil. São essas palavras que nós ouvimos aí dos nossos parentelas. Né? Então quer dizer então que vocês que são santos de todos. Sim. Sim, você que diz é verdade. Se acredita. E com a minha família, eu sentado com eles, então quer dizer então que só você é perfeito. Sim.
Eu te falar perfeito, que ele falou na condição de perfeito, eu não tinha estudo ainda, porque senão na hora eu falar assim, perfeito não, porque só 7 são perfeitos. Mas nesse dia eu não sabia, eu falei perfeito na condição de santidade, na condição de ser celestial. Sim. Ah, então só vocês que estão certos na palavra. Então o que vocês falam na palavra é só vocês que estão com o entendimento correto. Sim. Só tem o Vocês correto. acham que só vocês são santos. Não, nós temos certeza. É, eu tenho certeza. E os irmãos têm que falar sim. Isso não é por questão de exaltação, é por questão de assumir a sua Assumir. posição. Exatamente, porque assume a sua posição no exército como um bom soldado. É isso. Como um bom soldado. Vocês estão com a verdade? Nós estamos com a verdade. Sim. Que é a verdadeira. Sim, Esse sim exatamente. também foi o que Satanás usou para Yalcha. Sim. Se tu és o filho de Al, ele transforma colocou essa pedra em dúvida, pão. Então, ele foi responder. Ele falou assim, está escrito. Ele foi lá transformar uma pedra? Não, que eu tenho que provar nada para Satanás. Mas ele mostra na palavra que não é dessa forma. É o quê? Uma briga de argumentação. Né? Ou seja, você... Então só você está certo. Na palavra? Sim. Meu time me pegou assim e falou assim, você é carne igual eu. Ele me pegou assim, ó, no meu braço, assim, ó. Ele tava tão... Sabe aqueles Aldi que tá mastigando os dentes? Você é carne igual eu. Ele me apertou assim, ó. Você é carne igual eu. Você quer carne, você quer falho, você quer podre, vai pro pó da terra. Todo mundo a mesma coisa. Eu falei com ele assim, eu não. Aí ele falou assim comigo assim, não, mas você então é o que tá certo de tudo. Sobre a palavra que você está falando? É. Sim. Não tem outro termo. Eu não estou me exaltando. Aí minha esposa está fazendo, ele é assim. Não estou me exaltando, não estou me engrandecendo, não estou nada disso. Por quê? Porque nós reconhecemos quem somos. E a terra está sendo privilegiada por receber os filhos de Alcha nessa terra. Fisicamente, porque já receberam. Espiritualmente. Mas não podiam ver. Hoje eles estão vendo, mas não reconhecem. Por quê? Quando fala que não reconhece, eu lembrei daquela passagem que fala assim que enquanto o herdeiro é menino, né, criança, de nada difere. Enquanto o herdeiro é igual, né? Enquanto o herdeiro como é que é essa passagem? Não difere. Criança não difere nada. Provérbios. Não, é Timóteo, é São Paulo falando. Acho que é São Paulo. Enquanto o herdeiro assemelha ao servo, recebeu a herança. Isso é o corpo limitado, irmãos. Isso é o corpo limitado, tá vendo? Você quer tentar, você quer achar a resposta, você quer entender onde está esse versículo, raciocinar, mas nem sempre consegue. Por isso a necessidade. Isso. Nada difere do escravo. Exatamente. Gálatas 4:1. Diz aí, irmão, leia. Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de um escravo. Viu? Enquanto o herdeiro é menor, porque papai Alcha se fez menor. Agora uma coisa interessante presta atenção, dos filhos nascidos de mulher, Elhana foi o maior. Dos filhos nascidos de mulher, Elhana foi o maior. É o maior. Agora, e dos filhos nascidos de homem, o menor é maior que ele. Então significa o quê? Que quando você entende isso, um filho de Adão falar para você assim, então quer dizer que só você é perfeito, só você é o santo. Sim. Somos filhos do homem. Somos filhos do homem. Não somos filhos Aí, do homem. como assim ser filho do homem? Somos filhos do homem celestial. Hã?
Por quê? Os da terra são filhos de Adão. Mas isso é difícil, irmãos, eles entenderem. Eu dei uma resposta ao Yaldinho quase dessa maneira. Ele falou, pare com essa heresia de Yahshua ser pai. Eu falei, ô irmão, que pena você ser mero um servo. Mas eu sou filho de Yahshua. Simples. Falei, mandei uma mensagem para assim, eu comentei até o irmão, os alunos. Sabe, o irmão Hugo. sabe qual que é a atitude de um filho de Yahshua? Sabe qual que é a atitude de um filho de Yahshua? De quando está perto do pai, do papai, ele reconhece, ele se levanta, ele abraça. Entendeu? Ele beija. Porque a palavra fala, beija o filho, para ele não se irar contra você. Porque aquela mulher, né? Ela, pecadora, tá em Lucas, né? Tá em Lucas. Ela beija e lava os pés do papai com lágrimas. Enquanto você, qual que era o nome do que estava com ele na casa? Enquanto você nem lavou meus pés. Mas essa mulher, ela lava com as lágrimas, enxugando ainda com os cabelos. Isso é a honra. É entender a pessoa, não a limitação de quem ele está. Entendendo lá em cima. Quando você entende lá em cima, você reconhece. E quando você fala com qualquer um dessa terra, você afirma quem você é. Se te perguntarem. Você não sai gritando, eu sou filho de Yahshua. Não é isso. Ah, sou anjo. Não, você não sai falando isso. Isso é ser criança. Não podemos ter atitudes assim. O que tem que ser feito é aqui. Se você acha que você acha que só vocês estão certos nas escrituras, sim, porque nós estamos com fiel e verdadeiro. Porque isso, irmãos, para nós é certo e claro. OK? Ou alguém tem dúvida disso? Né? Então, quando tiveres na presença de Yahweh, sejam poucas tuas palavras, esteja mais pronto para ouvir do que para falar. E o sábio, vou falar assim, ele se passa por inteligente mesmo, calado. Entendeu? Ele observa, ele ouve, ele sai matracando, falando que vem à cabeça. Fala, analisa o que está falando. Porque se perguntar, você vai saber responder naquilo que está falando. Fala aleatório, não. É isso que nós estamos sendo preparados. Gratidão, papai? Gratidão, papai. Romanos 8, a partir do versículo que nós paramos, qual? 16. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito. Por quê? Através do bebê, o quê? O cálice, tá? Que é o cálice da nova aliança. Para testemunhar que somos filhos de Yahweh. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Yahweh e co-herdeiros de Yahshua. Isso aqui é tremendo, hein, irmãos? Vi outra coisa na mente, mas depois eu vejo. Pois sofremos com ele, para também com ele sermos glorificados. Versículo 18. Penso com efeito que o sofrimento do tempo presente não tem proporção com a glória que deverá revelar-se em nós. Pois a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Yahweh. Vocês estão entendendo isso aqui? Toda criação anseia em expectativas pela... Eu vou contar para os irmãos. Prestem atenção. O sol está lá em cima? Eu vi um sim aí. Nas regiões celestiais. Não.
Não. O sol está nas regiões celestiais? Não. Não. Yahshua está lá? Não. Não. Yahshua está onde? Na luz das Não, irmãos. Yahshua. Cara, falando aqui agora mais cedo, irmãos. Yahshua está onde? Ele está na pessoa de Micael na terra. Mas ele não está no poder de Yahshua. Porque ele não está com o nome, o manto, as vestes aqui. Está como Micael. E Papai Yah não tem mais o nome de Yahshua. Presta atenção. Vamos lá de novo. Vamos de novo. É para os irmãos aprender. Vamos de novo. O sol está lá nas regiões celestiais? Não. Tá. Então, tá bom. O sol não está lá. Onde que ele está? Aqui. Na terra. A irmã já ia repetindo a luz inacessível. Aqui. Na terra. Só que está na pessoa de Micael como sexto. Se ele não está lá, os filhos também não estão, que são a representação da lua e das estrelas. Ah, mas a luz já está como sol? É, mas aqui na terra é lua, lá em cima é sol. Ok? Em partes, né? Porque vai ter um momento que vai ser lua e sol. Depois vocês vão entender. Tá? Mas espera lá. Ah, o que, irmã Jenny? Você entendeu agora algum ponto? A lua, que já é sol, e as estrelas estão aqui na terra. Estão aqui. Lá em cima, então, ficou como? Tá como lá em cima? Trevas. O jardim, quando Nabuzardan, junto com Nabucodonosor ali, Nabucodonosor, né? Ele volta ali, porque teve o primeiro momento e teve o segundo momento. O primeiro momento, ele devasta, mexe, mas no segundo momento, ele vem destruindo tudo. E leva tudo para onde? Babilônia. Deixando só quem lá? Deixando só quem? Isso, os pobres e os humildes, a representação de Benjamim. Ok? Então tá, deixou lá. A representação do que aconteceu aqui embaixo. E o que aconteceu com a terra? O que ele fez com o Yalxalã? Derrubou as muralhas, tacou fogo em tudo, assolou, devastou tudo. Entendeu? Aí você imagina lá em cima. Tá um caos. Caos total. E aquele período de trevas e Satanás com seu trono, como ele queria. E os seus exércitos maldosos, que são exércitos malignos, amando dele. Uns lá em cima, outros já aqui embaixo. Já que trabalham amando dele, são os seus mensageiros. Ok? Tá. Então, quando a criação em expectativa anseia pela revelação dos filhos de Yah, é tanto lá como aqui. Elas estão oprimidas pelas trevas. Estão querendo que nós voltemos para casa. Trazendo vida. Trazendo a vida, trazendo o sol, trazendo as estrelas de volta para casa, porque o lugar está devastado. E nós, como Neemias, voltaremos, reconstruiremos a cidade. Já estamos fazendo isso. Porque a representação da muralha, que são os 144 mil. Ok? Neemias, na reconstrução, o rei fala assim: Neemias, por que você está triste? Ah, minha cidade está devastada. A muralha destruída. Tudo em chamas. Como poderia eu estar alegre? Isso se encaixa. Como poderemos nós louvar? Salmo 137. Eu ia falar isso agora. Exatamente. Se encaixa. E como poderemos nós, falamos para esse mundo, como nós poderemos louvar? Por que vocês estão tristes? Como nós poderemos cantar, nos alegrar, regozijar com essa terra aqui, servindo essa terra, porque Neemias era copeiro do rei, servia diante do rei. Como nós poderemos? Essa é uma das expectativas daqueles que se controlar, querendo louvar, mas não pode. Entendeu? Tudo devastado. Então, quando os filhos subirem, irmãos, a gente pega Satanás e lança por terra,
o jardim floresce novamente. Os rios começam a nascer novamente. Entendeu? Aí o sol, que era a lua, aparece. As estrelas em seu devido lugar. Os animais começam a entoar louvores incessantemente. E os querubins cantam: Santo, Santo, Santo é Yahweh Todo-Poderoso. Aí toda a terra canta de alegria. E os filhos de Alxa, juntamente, entoam um novo hino, um novo cântico. E vem as mulheres atrás tocando tamborim. Os jovens dançando e pulando de alegria, saltando como bezerros. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso demais. Esse momento que a gente vai chegar lá, toda a terra está devastada. Por isso que a criação está almejando. Está ardentemente, né? Almejando. Almejando. A manifestação dos filhos de Deus. É muito forte, irmãos. É muito forte porque esses filhos de Alxa não é só os filhos que saiu de Alxa literalmente. Nós estamos falando também do exército de querubins que acompanha Gabriel. Vocês estão entendendo? É maravilhoso demais, irmãos. É maravilhoso demais. Gratidão, papai. Prato novo, né? Prato novo. Prato novo. Prato novo. Prato novo. É tremendo. Aí fala assim, ó, versículo 20. De fato, a criação foi submetida à vaidade, na esperança de ela também ser libertada da escravidão, da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Yahweh. Pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto, até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Olha só. Por que São Paulo fala que ele tem a primícia do Espírito? Irmão, deixa eu ver aqui. Essa ele vai saber responder. Irmão Leandro. Isso é dos estudos antigos. Por que eles têm as primícias do Espírito? São Paulo fala. Porque ele é o filho. Sim, mas tem um detalhe a mais. É simples. Lembra de Atos? Porque ele recebeu. Ele recebeu primeiro. Ok? Ele recebeu primeiro. Por que recebeu primeiro? Porque os seres celestiais não estavam na condição de sofrimento. Estava como exército. Ok? Ainda não tinha sido colocados na terra. Né? Mas São Paulo estava nessa condição. Então eles recebem a primícia do Espírito. Começando ali em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito. Ali é quem? Yahshua Micael, que descendo ali, fazendo o quê? Línguas como de fogo repartidas na igreja, ok? Ali começando a ser selado. Então eles receberam as primícias do Espírito, tá bom? Aí fala, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, tá vendo? Até eles, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Por que fala isso? Porque ele já está remetendo aonde? Ele está remetendo... Sim, mas ele fala assim, ó, suspiramos pela redenção do nosso corpo. Porque eles estão aonde? Aguardando. Debaixo de onde, irmão Rodrigo? Qual altar? Altar do incenso. Isso. Do sacrifício, eles estavam, mas recebeu uma consolação e foram postos para dentro. Altar do incenso, ok? Gratidão, papai. Aí fala assim, ó. Suspirando pela redenção do nosso corpo, pois nossa salvação é objeto de esperança. E ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos.
Assim também o Espírito socorre nossa fraqueza, socorre a nossa fraqueza. Pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, inefáveis. E aquele que prescuta os corações, sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Ial que ele intercede pelos santos. Viu que dimensão dessa palavra maravilhosa? Por quê? Porque é o Espírito. Ial conhece o seu filho, e o filho conhece o seu pai. E o filho se revela a quem ele quer se revelar. De que modo? Colocando nele o Espírito. Quando Yalcha, Micael, ele queria revelar a mensagem de Shaul Paulo do anjo para aqueles, era derramado sobre aquele o Espírito. Só que era na condição de Yalcha, Micael, mas na pessoa de Micael. Quando hoje nós estamos na terra, é o contato e a reverência, o temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Eu entendo isso, eu recebo dele a condição de ser revelado de tudo aquilo que o papai quer revelar. Quem é o papai? Yalcha, Micael. Mas Micael também tem seus filhos. Ok? Que a pessoa de Micael estava no lugar elevado e desceu com ele a sua prole e a sua descendência. Certo, irmãos? Esclarecido? Parte? Então tá. Quer falar de alguma coisa, irmão? O irmão falou aí sobre o Espírito. E quando o irmão traz que esse Espírito aqui é o papai Yalcha, Micael, quando você pega aqui em Romanos 8, olha só que interessante que fala aqui. 34. Vamos começar no 33. Tá. Fala que assim, quem acusará os eleitos de Ial? É Ial quem justifica. Quem condenará? Yalcha Machia, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Ial e que intercede por nós. Viu? E quando fala aqui, fala assim, ou melhor, que ressuscitou. Tremendo. Aquele que está à direita de Ial. Tremendo. E aí, viu? Viu que tremendo? Viu? Olha só para vocês aí, irmão. Olha só. Ou aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou. Não, então vamos pegar aqui, irmão, do começo. Olha só, irmão. 31. Já que é para ler, vamos ler o 31. Vamos lá. Depois disso, que nos resta dizer? Se Ial está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou seu próprio filho e o entregou por todos nós, como não haverá de agraciar em tudo junto com ele? Olha, em tudo junto com ele. Junto com ele. Junto com ele. Quem acusará os eleitos de Ial? É Ial quem justifica. Quem o condenará? Yalcha Machia, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou. Isso é muito forte. Aquele que ressuscitou, aquele que está à direita de Ial, intercede por nós. Nossa, irmão. Nossa, irmão. Nossa, ele afirmou com todas as palavras que ele ressuscitou e está falando de outra pessoa. De outra pessoa. Aquele que ressuscitou. Nossa, irmão. Nossa, que tremendo, irmãos. Olha, quem nos separará do amor de Yalcha? Agora você sabe quem é.
Quem nos separará? Tá vendo, irmã Marinalva? Que eu falei assim, coloca como amor, porque o amor é uma pessoa. Quem nos separará do amor de Yahshua? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso somos mais que vencedores. Grato àquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer criatura poderá nos separar de Micael, do amor de Yahweh manifestado em Yahshua Machia, nosso mestre. Nossa. Três pessoas. Yahweh Supremo e Yahshua. Yahweh Forte. Yahweh Forte Valente. Três pessoas. Três pessoas. Entendeu, irmãos? Esse é o hino ao amor de Yahweh. Tá vendo? Nem qualquer outra criatura poderá nos separar de Micael, de Yahweh, manifestado em Yahshua Machia, nosso mestre. Aí o Shaul Paulo fala, o anjo a quem eu sirvo. O anjo a quem eu sirvo. Nossa, é lindo demais. É lindo demais. Aí eles dizem que a gente tá falando da Trindade. Nossa. Irmãos, é muito forte, não é? Nossa, agora o irmão Bruno viu aqui certinho, irmãos. Olha só. Olha isso aqui, irmãos. Versículo 33, tem que repetir. Quem acusará os eleitos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Quem condenará? Yahshua Machia, aquele que morreu, ou melhor. Isso é bonito demais. Yahshua Machia, ou melhor. Eu imagino ele escrevendo. Ele falou assim, não, pera lá. Não, pera lá. Ou melhor, não é esse aqui não. Ou melhor, que ressuscitou aquele que está à direita de Yahweh e que intercede por nós. Irmãos, é muito forte isso. Justificará e condenará. Nossa, isso é muito forte. Esse é o dedo de Yahweh. Nossa, que medo. Vamos dar gratidão, papai? Tem mais palavras. Diante disso aqui, só tem mais palavras. Não? Isso aqui selou a noite. Isso aqui não tinha, tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Tem, não? O povo da terra vai atrás de famoso, vai atrás dessas coisas, né? Nós vamos ao lado do anjo Micael da Bíblia. Da Bíblia. Isso é muito... Da Bíblia. Essa é a palavra certa. Da Bíblia. Fazemos parte dele. Fazemos parte dele. É muito forte. Viemos com ele. Não quer só dizer que ele está só, não. A gente vive. A irmã quer falar. Viemos com ele. Falar amor é muito fácil. Difícil é sentir de verdade. Agora você sabe. E hoje eu estou sentindo de verdade. Inclusive você vai até abraçar, né, irmã? É por isso, irmãos, que a gente brinca. Né, irmã Diene? Abrace, irmã. Não deixa. Não deixa. Por quê? Porque nós não estamos falando de um homem desta terra. Nós estamos falando daquele que nós andávamos juntos. Nós andávamos juntos. E nós fomos os únicos que não fizeram como os outros. E falaram assim, ah, ele se acha demais. Ah, tá vendo porque ele consegue? Porque ele tem tudo. Ah,
Papai só deu as coisas para ele. Não é? Porque põe foto, tá vendo? Esse aqui é rico. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui com toda sinceridade. Eu vou rasgar o verbo com vocês aqui, eu vou falar com toda sinceridade. Como que um administrador que não sabe administrar seria todo largado, cheio de dívida, de problemas? Como que esse poderia ser chamado administrador fiel? Me responde. Não poderia, mas aquele que é administrador fiel, ele sabe, ele tem suas coisas bem-sucedidas. E se ele tem imóveis, heranças, não importa, porque é administrador fiel na terra e no céu. Por isso é administrador fiel. Assim é administrador fiel. E nós aprendemos com aquele que é fiel e verdadeiro. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Gratidão, papai. Vamos dar essa Natal. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Que ao levante a sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Aleluia! Adorado seja Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão, papai. Gratidão.